Salve, salve, galera do Caderno de Letras. Muito boa noite para todos vocês. Como é que vocês estão? Me chamo Eduardo Jorge e aqui nós iniciaremos aqui uma longa jornada, uma jornada voltada para o Enem. Saúdo, os nossos alunos. Queria desejar umas boas-vindas para todos vocês. Aqui tenho algumas pessoas que eu já conheço, tem pessoas novas também. Sejam todos muito bem-vindos. Queria conversar com vocês a respeito de como é que a nossa monitoria vai funcionar, de como é que vai ser a nossa metodologia de monitoria. Quem já estava aqui já está um pouco mais acostumado de como é que funciona, como é o ritmo. No entanto, eu gostaria também de falar rapidamente para vocês algumas implementações, algumas pequenas novidades que estarão aqui conosco neste ano. Então, o que é interessante? Deixa eu diminuir aqui o volume. Vamos lá. O que é interessante se falar? Quem já estava aqui já está acostumado justamente neste ritmo de monitoria, de trazer muitas questões, trazer também a teoria de andar em paralelo com aquilo que o professor Elcio e o professor Romulo fala. Então, a gente vai fazer esse paralelo. E, além disso, a gente vai implementar com algumas revisões teóricas. Olha, pessoal, a gente tem que lembrar um pouquinho aqui a respeito de coesão, de coerência. Então, eu vou estar sempre nesse paralelo. O que eu queria combinar com vocês? Ao final de toda a monitoria, exceto esta semana vai ser a semana de iniciar, para vocês se adaptarem, mas a partir da próxima semana, o que vai acontecer? Nós faremos da seguinte maneira. Eu sempre enviarei para vocês, ao final da aula, um pequeno material em torno de 3, 5 questões para vocês terem. Para quê? Justamente para que vocês virem aqui na monitoria, para aquilo que vocês o que for abordado aqui na monitoria será passado nessas poucas questões, tudo bem? Podemos combinar? Sim. Gostaria de desejar uma boa noite para a Lani, para a Antônia, para o Batista, para a Bruna, para o Bruno, Elisa está aqui também, Elizabeth, o Eric, o Guilherme, a Yara, a Marília também está aqui com a gente, a Rebeca, a tia Ronaira, a Samira, o Vinícius e o meu grande amigo Roma. Boa noite a todos vocês. Então, vamos lá, vamos aos trabalhos. Deixa eu colocar aqui o nosso material de hoje. Deixa eu ver aqui. E também a galera que está no YouTube, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Caderno de Letras. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Simbora, pessoal. Então, como é que vai funcionar a nossa monitoria de hoje? A nossa monitoria ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai tentar identificar algumas coisas relacionadas ao quê? A teoria literária. Então, essencialmente, hoje nós teremos uma monitoria a respeito de teoria literária. Edu, nós vamos ver hoje a parte de coisa, a parte de teoria? Não. A teoria a gente vai ver em uma outra oportunidade. Hoje eu vou andar concomitantemente com aquilo que o Rômulo falou com vocês. O Rômulo trouxe um pouquinho a respeito de autores extraordinários e eu quero conversar com vocês a respeito de como não necessariamente aqueles autores, mas de como é que a literatura se apresenta, beleza? Então, já realizando questões, Edu? Exatamente, porque a gente vai praticar, praticar, praticar e praticar. Vocês vão perceber ao longo da nossa exposição que nós faremos muitas questões ao longo do ano, muitas questões mesmo. E essas questões, elas servem justamente para quê? Aquela história, quando você pratica tanto, você começa a observar padrões. E nós temos a matriz curricular do Enem, que serve justamente para quê? Serve justamente como um guia. Poxa, como é que eu posso estudar para a prova? Olha para a matriz curricular. Vamos aqui, padrão de resolução de questões. Como o Rômulo falou anteriormente, você vai ler um texto? Você vai ler o texto com algum propósito. Então, você não vai direto para o texto, nunca. E principalmente quando é um texto literário. Eu estou cansado de falar isso na monitoria, mas é muito importante. Um texto literário é um texto que ele muitas vezes possui múltiplos significados. Se ele possui múltiplos significados, talvez
você lê ele, você possa ficar perdido. Quantas vezes você não estava lendo um texto em uma prova do Enem, por exemplo, e, meu Deus do céu, o que que esse autor quer de mim? Não estou entendendo. Então, modelo de resolução de questões para o Enem. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai olhar para o enunciado. Olhar para o enunciado, ler o enunciado. Após ler o enunciado, por favor, faça uma coisa. Você vai extrair, você vai dizer com as suas palavras, você vai dizer com as suas palavras o quê? O que você deve fazer a seguinte pergunta: o que que o autor da questão quer de mim? Vamos para a exemplificação para ficar melhor. Os recursos expressivos de um texto literário fornecem pistas aos leitores sobre a percepção dos personagens em relação aos eventos da narrativa. No fragmento, constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do narrador. Ou seja, o que está acontecendo? Deixa eu ver bem aqui. Lala, tu que está com o Spotlight, poderia me colocar como tu que está com o anfitrião, coloca a minha conta como Spotlight, por favor, só para eu ter acesso aqui. Então vamos lá, pessoal. O que que acontece? Muito obrigado. O que que acontece? Nós temos aqui um comando da questão. O que que o comando da questão me pediu? Primeira coisa muito importante. No fragmento, constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do narrador. Não entendi, foi nada. Calma, vamos lá, vamos colocar isso com as nossas palavras. Olha o que que ele fala aqui. Constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do autor. Então ele fala, olha, o autor ele tem uma intencionalidade. Qual é o aspecto mais relevante dentro desse texto para que a gente possa perceber essa intencionalidade dele? É um textinho do Chico Buarque, é um pouquinho longo, mas vamos lá. Olha o que ele fala. A orquestra atacou o tema que tantas vezes ouviu na vitrola de Matilde. Ou seja, a orquestra começou a tocar lá. Le Machis, exclamou o francês, e nos pediu que nos dançássemos para ele ver. Mas eu só sabia dançar a valsa. E respondi que ele me honraria tirando minha mulher. Ou seja, tem ali um francês e o francês vai dançar com a mulher dele. Olha o que está acontecendo. No meio do salão, os dois se abraçaram e assim permaneceram a se encarar. Súbito, ele agirou em meia volta, depois recuou o pé esquerdo, enquanto com o direito Matilde dava um longo passo adiante. E os dois estancaram mais um tempo. Ela arqueada sobre o corpo dele. Beleza? Então, o que que a gente tem até agora? A gente tem até agora que um francês que estava ali, puxa, o francês não, na realidade, você tinha um dançarino, beleza? E ele tava um casal e ele puxou a mulher do outro para dançar. Até aqui tudo bem. Olha o que está acontecendo. Era uma coreografia precisa e me admirou que minha mulher conhecesse aqueles passos. O casal se estendia à perfeição, mas logo distinguiu o que nele foi ensinado do que era nela natural. O francês, agora sim, o francês muito alto, era um boneco de varas, jogando como uma boneca de pano. Talvez pelo contraste, ela brilhava entre dezenas de dançarinos e notei que todo o cabaré se extasiava com a sua exibição. Então, os dois estavam ali dançando e, poxa vida, olha como esses dois dançam bem. Olha o que está acontecendo. Mas vamos lá. Todavia, olha como é importante dentro de um texto a gente olhar aqui para as conjunções. Se ele está falando assim, olha, era muito bonita a forma como eles dois estavam dançando. E quando eu falo assim, todavia é uma conjunção que geralmente traz o quê junto com ela, semanticamente? Uma concessão. Ou seja, todavia, beleza aquilo. Mas, olhando bem, eram pessoas vestidas, ornadas, pintadas com deselegância, e foi me parecendo também em Matilde, em seus movimentos de ombros e quadris, havia excesso, ou seja, olha, tá até legal, mas tá excessivo demais, não tá legal. Isso é o que o narrador tá falando. A orquestra não dava pausa. A música era repetitiva, a dança se revelou o quê? Vulgar. Opa, ele disse que a dança no início estava legal, mas depois ele já era assim. Rapaz, isso daí tá vulgar demais, não tá prestando não.
Pela primeira vez, julguei meio vulgar a mulher com quem tinha me casado. Ou seja, ele estava julgando a mulher dele por estar dançando lá com o francês. Depois de meia hora, eles voltaram se abanando. Se escorria suor pelo corpo de Matilde, decote abaixo. Bravo! Eu gritei, bravo! E ainda os estimulei a dançar o próximo tango. Mas Dubosc disse que já era tarde e que tinha um ar fatigado. Vem bem aqui, me ajudem, pelo amor de Deus, me ajudem. Vinícius, Nívia, Anton, Aira, vamos lá, Ronário, vamos lá, Guilherme. O que está acontecendo com o narrador em relação à mulher dele, em relação àquela cena toda? O que aconteceu com ele? Ele estava incomodado com aquilo, correto? Você percebe que ele não está achando aquilo legal. Por mais que no início ele tenha falado ali, olha, estava até bonito e tal, mas depois ele só desceu o cacete no casal. Não, aquele no casal não, nos dançarinos. Não, aquele dali estava a coisa mais horrorosa do mundo, não gostei. Ou seja, ele se incomodou com aquela cena. Mas por que ele se incomodou? Provavelmente, vamos lá, vamos para as alternativas. Ou seja, olha novamente aqui. Opa, deixa eu colocar. Vamos lá. Ó, constitui um aspecto relevante para a compreensão das intenções do narrador, ou seja, o narrador ele tem uma intencionalidade ao te passar esse texto, ele tem essa intencionalidade. Onde é que existe, digamos assim, esse aspecto relevante? O que você capta que é interessante para o texto? O que realmente acontece com o narrador para ele ficar desse jeito? Letra A. Inveja disfarçada em relação ao estrangeiro, sugerida pela descrição de seu talento como dançarino. Vem cá, ele está preocupado necessariamente com o estrangeiro? Não, é porque o rapaz lá dança bem e ele não dança bem, ou ele ficou incomodado, meio enciumado com aquilo que estava acontecendo? Segunda opção, correto? Tá mais para não gostou daquela cena, não gostou de ver a mulher dele dançar com outro rapaz. Letra B. Demonstração de ciúmes, beleza, expressa pela desqualificação dos participantes da cena narrada. Ou seja, por mais que eles estivessem dançando bem, ele estava com aquele ciúme que não o permitia observar para a cena de uma forma mais objetiva. Ele fala o quê? Olha, eu achei que minha mulher estava o quê? Como é que ele fala aqui? Meio vulgar, não gostei daquela cena. Ou seja, os ciúmes, a demonstração de ciúme deles faz com que ele torne de forma desqualificada a cena. Letra C, postura aristocrática, assinalada pela crítica à orquestra. Ele estava preocupado com a orquestra? Ele estava preocupado com a música? Ou ele estava com ciúmes do que estava acontecendo? Ele estava com ciúmes. Letra D, manifestação de desprezo pela dança, indicada pela crítica ao exibicionismo da mulher. Na realidade, o desprezo dele não é necessariamente pela dança em si. É muito mais pelo quê? Qual a razão? A razão é pelo ciúme, beleza? E letra E, atitude interesseira, pressuposta no elogio final, no estímulo à continuação da dança. Na realidade, não é uma atitude interesseira. Na realidade, ele está sendo dissimulado. Por dentro, ele está morrendo de raiva. Mas por fora, ele, nossa, bravo, muito legal. E ele estava com muita raiva. Então, gabarito da nossa questão, letra B, tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa primeira questão? Tá tudo ok? Posso passar para a próxima? Me dê feedback, por favor, que aí eu passo. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é também um texto em prosa. Ótimo, Guilherme, maravilha. A segunda questão também é um texto em prosa. Olha o que está falando. O padrão de resolução nosso aqui é o quê? Primeiro você vai olhar para onde? Primeiro você vai olhar para o enunciado do texto, da questão. A obra de Clarice Lispector alcança forte expressividade em razão de determinadas soluções narrativas, ou seja, aqui ela tem uma solução narrativa muito em comum. No fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se no
Eduardo, vamos lá. O que que o autor da questão quer de mim, pelo amor de Deus? Olha lá. No fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se no... Ou seja, o que que é essa expressividade? Vai estar muito ligado ao quê? A como o próprio autor da questão fala, em razão de determinadas soluções narrativas. Ou seja, ela utiliza uma forma de escrever que você fica assim admirado. Olha como é que essa mulher se expressa. Vamos ao texto. É um texto novamente em prosa, os próximos são todos em poemas. A prosa demora um pouquinho para a gente ler, mas vamos com calma. Ela parecia pedir socorro contra o que, de algum modo, involuntariamente dissera. E ele, com os olhos miúdos, quis que ela não fugisse e falou. Ou seja, ela estava preocupada. Eita, rapaz, falei alguma coisa muito errada. Aí ele vai lá e fala. Aliás, repita o que você disse, Lore. Não sei mais. Mas eu sei. Olha que pessoa rancorosa que guarda as coisas. Mas eu sei. Eu vou saber sempre. Opa, ela disse alguma coisa errada e ele, eu vou saber sempre. Você literalmente me disse. Um dia será o mundo com a sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa. Mas nós seremos um só. Até aqui, beleza. Aí, resposta seca. Sim. Opa, foi uma resposta seca, né? Mas olha o que, que vai acontecer dentro da pessoa. Olha o que, que vai acontecer internamente. Lori estava suavemente espantada, ou seja, o narrador quem está falando aqui. Então, isso era a felicidade. De início, se sentiu vazia, ou seja, ficou vazia naquele momento. Depois, seus olhos ficaram úmidos. Era felicidade. Mas, como sou mortal, opa, olha o que está acontecendo bem aqui. Olha o que está acontecendo bem aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu marcar. Depois, seus olhos, olha o pronome, seus olhos ficaram úmidos. Ou seja, está na terceira pessoa, está falando de alguém. Aí, do nada, mas como sou mortal, ou seja, você está percebendo que não existe uma distinção clara, não existe uma distinção clara entre o que é o narrador e o que é a personagem. Isso é característica de qual discurso, pessoal? Característica do discurso o quê? Me responda, pelo amor de Deus. Então, depois seus olhos ficaram úmidos. Era felicidade. Mas como eu sou mortal, como o amor pelo mundo me transcende, perfeito, perfeito. Área, indireto ou livre. Muito obrigado. Então, como sou mortal, como o amor pelo mundo me transcende, o amor pela vida a assassinava docemente. Olha como existe mais uma vez aí uma ruptura, não é nem uma ruptura, mas você não consegue identificar muito bem quem está falando, aos poucos. E o que é que eu faço? Que faço da felicidade? Que faço dessa paz estranha e aguda que já está começando a me doer como uma angústia? Como um grande silêncio de espaços. Olha o que está acontecendo. Ela está fazendo perguntas para si própria. Ela está fazendo perguntas. Olha, tem aqui a felicidade, mas o que, que eu faço com essa felicidade? O que, que eu posso fazer com essa felicidade? Então, são perguntas pessoais, perguntas que levam ela a uma reflexão, correto? Beleza? A quem dou minha felicidade, que já está começando a me rasgar um pouco e me assusta. Não, eu não quero ser feliz. Prefiro a mediocridade. Ah, milhares de pessoas não têm coragem de, pelo menos, prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida que é sentir-se feliz e preferem a mediocridade. Ou seja, o que que ela está falando? A partir do momento que ela se conhece um pouco mais, ela atinge o que? A felicidade. Mas ela fala o quê? Ela fala ao mesmo tempo que o que que é a mediocridade? A mediocridade é não se conhecer. Ou seja, a partir do momento que ela faz essas perguntas, que ela reflete a respeito da própria vida, ela chega ao que ela chama de felicidade. Ela se despediu de Ulisses quase correndo. Ele era o perigo. Ou seja, ele era o perigo para ela. Vamos aqui para as nossas alternativas. Letra A, ou seja, qual foi a solução narrativa que ela se utilizou? A gente classificou ali que existe um discurso indireto livre, muitas vezes você não identifica
quem é o coisa, quem é o narrador, quem é a personagem, e ao mesmo tempo você percebe que ela faz o quê? Perguntas reflexivas. Ela vai refletir a respeito da vida dela. Letra A. Desencontro estabelecido no diálogo do par amoroso. Vem cá, vem cá. Essa solução narrativa, ela é voltada para o diálogo ou para o monólogo interno? Para o diálogo ou para o monólogo interno? Com certeza para aquilo que ela está vivendo aqui dentro, beleza? Letra B. Exercício de análise filosófica conduzida pelo narrador. Na realidade, uma hora o narrador levanta a bola dela e ela vai lá e chuta o pênalti, digamos assim. Ou seja, não é apenas pelo narrador. Digamos assim, a análise filosófica é muito mais, a reflexão é por parte da personagem. Beleza? Letra C. Registro. A Alane gabaritou aqui letra C. Vamos ver. Registro do processo de autoconhecimento da personagem, ou seja, ela está refletindo e ela está buscando se conhecer, perfeito. Solução narrativa, com certeza. O que a gente mais fala de Clarice? Você vai ler Clarice Lispector e você fica o quê? Reflexivo. E é justamente essa a solução narrativa passada dentro desse texto. Letra, deixa eu ver aqui, só um minuto, o chat. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Letra D. Discurso fragmentado como reflexo de traumas psicológicos. Não, na realidade não é um trauma psicológico em si. Letra E. Afastamento da voz narrativa em relação aos dramas existenciais. Na realidade, há uma comunhão entre a voz narrativa e a voz da personagem, tudo bem? Portanto, nosso gabarito, letra C, beleza? Vamos aqui, nós temos mais 10 minutinhos de monitoria, já já o professor Elcio está com vocês. E agora vamos aqui para a parte dos poemas. Os poemas que muita gente tem dificuldade, mas a gente vai responder tantos poemas, tantas questões com poemas aqui, que vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Poema é prática. Poema é prática. Terceira questão. Vamos ler o enunciado. Assinale o item do qual consta uma característica do gênero lírico. Eduardo, o que é gênero lírico, pelo amor de Deus? Gênero lírico, você tem que entender que toda vez que eu estou falando em lirismo, é porque eu vou colocar para fora aquilo que eu estou sentindo em mim. Mais uma vez, o que é lírico? Você está sentindo alguma coisa dentro de você e você vai colocar uma dimensão pessoal, você vai colocar aquilo que você sente, o seu olhar perante o mundo dentro do seu texto. Isso é lirismo, beleza? Assinale o item do qual consta uma característica do gênero lírico que não se faz presente no poema Vaso Chinês, Alberto de Oliveira. Então, a gente tem um poema que o título desse poema é o quê? Vaso Chinês. Quando fala a respeito de vaso chinês, o que vem na mente de vocês? Provavelmente a imaginação de vocês já atua e faz você pensar em quê? Em um vaso, beleza? Em um vaso, provavelmente aqueles vasos, sei lá, de desenho animado, aqueles vasos realmente que geralmente passavam em TV. Pelo menos é isso o que vem na minha mente. Aí vamos lá. Estranho mimo, aquele vaso. Opa, tá falando de um vaso. É um poema e um poema que fala de um vaso. Viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzido. Ou seja, eu vi um vaso, esse vaso ele era de um contador e esse vaso ele era de mármore. Até agora foi isso que ele disse. Entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio em rubras flores de sutil lavrado. Ou seja, ele está falando o quê? Que no vaso tem algumas flores. Na tinta ardente de um calor sombrio, mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, talvez lá estava a singular figura. Ou seja, tinha um mandarim lá que era singular, tinha alguma palavra lá que fazia do vaso um vaso especial. Que arte em pintá-la? A gente, acaso venda, sentia um não sei o que com aquele chin. Olha aquele colocando para fora. Eu olhava para aquele vaso e sentia uma coisa que não sei explicar muito bem. De olhos cortados, a feição de amêndoa. Ou seja, eu ficava de olhos cortados, olhos metaforicamente aqui, não é?
não é necessariamente os olhos. Então, eu ficava de olhos cortados a feição da amêndoa, ou seja, quando eu olhava para aquilo, a visão que aquilo me permitia era uma visão que gerava em mim aquele instinto, como ele fala. Ou seja, esse é o lirismo presente dentro desse poema, tudo bem? É um poema que traz o que para ti? Traz um retrato verbal. Se traz um retrato verbal, você fecha os olhos, vai lendo o poema, vai escutando o poema e percebe que na sua imaginação vai criando uma imagem, nós temos o quê? A característica da tipologia textual o quê? Descritiva. Então vamos lá. Terceira questão, olha o que fala. Ele quer o que não. Geralmente o Enem ele não quer de forma alguma que você fale o não, mas aqui a gente traz para a gente treinar, beleza? O eu lírico recorda, sendo que recordar significa etimologicamente sentir de novo no coração. Ou seja, se é lírico, é sentir no coração, ele recorda, sim, ele recorda que viu esse vaso. Ou seja, letra A tá ok. Ele quer o que não, beleza? Ele quer a errada. Letra B, o eu lírico obedece a determinado modelo composicional métrico. Se vocês forem fazer a métrica desse poema, e até mesmo pelo tamanho das palavras, vocês percebem que existe uma intencionalidade. O poema ele é todo, digamos assim, bem conformado. Ou seja, ele realmente, se você for fazer a métrica dele, ele segue essa métrica, tudo bem? Letra C. Observa-se a renúncia à coerência gramatical e formal. Vamos lá. A gente tem dois tipos de coerência principais. A coerência externa e a coerência interna. O que é a coerência externa? É se aquilo que ele disse tem a ver com o mundo, se realmente acontece uma coisa dessas no mundo em que tu vive. Ou seja, pode existir um vaso que traga emoções para uma pessoa? Pode sim. Então, coerência externa tá ok. Coerência interna é que as palavras que eu articulo, elas têm sentido uma com a outra. Tem sentido? Tem. Então, observa-se a renúncia à coerência gramatical e formal? Não, de forma alguma. Ele não renuncia. Ele utiliza a coerência de forma ok. Então, letra C vai ser o nosso gabarito. Letra D. O enunciado está livre da historicidade, pois não apresenta. Exatamente, exatamente. É o poema parnasiano. Deixa eu ver aqui. Rigor formal, justamente. É uma das formas da gente fazer, da gente pensar, entendeu? Aqui eu não queria chegar ainda no parnasianismo, mas ótima linha de raciocínio. Foi o Eric, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi sim. Maravilha, Eric. Letra D. O enunciado está livre da historicidade, pois não apresenta nem causas nem consequências. Ele vai ter, no caso, ele está livre de historicidade, não traz, digamos assim, é um vaso chinês por causa dessa história e dessa história? Não, tá tudo ok na letra D. Ele está livre, realmente. Letra E, o ritmo é constante, beleza? Lembrando, quando o ritmo é constante, o que acontece? Quando o ritmo é constante, fica mais fácil de você fazer a leitura. Graças à utilização de versos isométricos, ou seja, se a letra A estiver, era a letra A, não, se a letra B estivesse errada, a letra E também estaria. As duas estão concomitantes. Então, é realmente isométrico. Portanto, ficamos com um gabarito, letra C, beleza? Pessoal, deu para entender? Tá tudo ok? Podemos passar para a próxima? Vamos aqui. O professor Elcio já estará com vocês. Olha aqui, quarta questão. Quarta questão, um poema de Cecília Meirelles, e essa daqui caiu na prova do Enem. É muito legal essa questão, muito legal. Deixa eu só conversar um pouquinho rapidinho com vocês. Você tem que entender que poesia foi... Onde é que se iniciou a poesia? Onde foi que se iniciou a escrita de poemas? Grécia e Roma Antiga, beleza? Por que escolheram o poema? Por que o poema, naquela época, o pessoal utilizava mais? Vamos lá, é uma questão de prática, uma questão que vai envolver o quê? Que as pessoas lembrem aquilo que está escrito. O que acontece? Vamos lá. Se eu te dou um texto em prosa, como a gente leu aqui, esses textos em prosas enormes, dificilmente você conseguiria contar essa história toda direitinho. Só que o que acontece? Eu quero que vocês recordem algum momento da vida de vocês que alguma música que estava no auge era aquela música chiclete,
que você não conseguia de forma alguma, você não conseguia, você nem ouvia a música, mas o vizinho ouvia, você estava andando no meio da rua, o pessoal colocava, e aquela música, ela ficava na tua mente. Por que que isso acontece? Justamente por isso, porque o poema clássico, ele vai ter o quê? Ele vai ter ritmo, rima, e as estrofes, elas estão articuladas, tudo bem? Esse padrão de repetição faz com que teu cérebro memorize um pouquinho mais fácil em relação à questão anterior. Agora, vamos aqui para a quarta questão. Olha o que está falando. Na composição do poema, o tom elegíaco manifesta uma concepção de lirismo fundamentada na... Eduardo, pelo amor de Deus, essa questão bem que caiu no Enem, caiu, pessoal. E aí, como é que responde ela, pelo amor de Deus? Eu não entendi nem o enunciado. Beleza, vamos ler o enunciado novamente. Na composição do poema, na hora de escrever o poema, o tom elegíaco e solene. Eduardo, o que é isso? O tom elegíaco, você tem que entender que elegia é um tipo de texto que lírico. Se é um texto lírico, eu vou colocar para fora aquilo que eu estou sentindo aqui dentro. O tom elegíaco. O que é esse tom elegíaco? Uma elegia é um texto fúnebre, é um texto triste. Ou seja, o que ele estava perguntando? Na composição do poema, o tom elegíaco e solene, o tom triste, o poema é triste, se manifesta em uma concepção de lirismo, ou seja, de colocar para fora aquilo que está sentindo, fundada na... Ou seja, por que eu pedi para vocês, na hora do padrão de resolução de questão, você lê o enunciado, você vai falar com as suas palavras o que você entendeu do enunciado. E aí, o que eu entendi desse enunciado? O que o autor da questão quer de mim? O que é? Vamos lá. Olha como vai se tornar mais fácil. Se é um tom elegíaco, é um tom triste. Se é um tom elegíaco, um tom triste. Por que que esse poema tem um tom triste? É somente isso que ele quer da gente. E tem esse enunciado que parece ser tão rebuscado. Ele faz um texto lírico, ele coloca para fora os seus sentimentos. E por que que esses sentimentos são tristes? É essa a pergunta que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos lá. Olha aqui. Canção. Canção. O título do poema, Canção. No desequilíbrio dos mares, está nos mares, as proas giram sozinhas. As proas é aquele equipamentozinho da bússola que indica a direção. Se as proas estão girando sozinhas, eu estou perdido. Eu não sei onde é que eu estou. Numa das naves que afundaram, é que certamente tu vinhas. Ou seja, você estava perdido e uma das naves, e uma dos navios afundou. Se um dos navios afundou, tu estava no meio. E o que acontece? Eu te esperei todos os séculos, sem desespero e sem desgosto, e morri de infinitas mortes, guardando sempre o mesmo rosto. Ou seja, tu estava naquele barco que afundou, e eu tô aqui e te esperei séculos. Olha, até te esperei todos os séculos. Eu estava esperando você voltar. Quando as ondas te carregaram, opa, se as ondas o carregaram, então provavelmente ele o quê? Morreu, beleza? Quando as ondas te carregaram, meus olhos entre águas e areias cegaram como os das estátuas. A tudo quanto existe alheias. Ou seja, quando as ondas te carregaram, eu não acreditei naquilo. Minha vida ruiu. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento. Olha o que está acontecendo. Endureceram junto ao vento, ficaram paradas. E perderam a cor que tinha e a lembrança do movimento. Ou seja, o que está acontecendo? A partir do momento que você morreu naquele naufrágio, minha vida parou de ter sentido. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. O sorriso que eu tinha ao te ver, ele saiu de mim. Não tinha mais significado tudo aquilo. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. Ou seja, esse poema, ele é um poema feliz ou é um poema triste? É um poema triste, é um poema de tom elegíaco. Então, anota, pega a canetinha e anota. Poema de tom elegíaco, poema de tom triste, beleza? Poema, isso é teoria literária. Isso é você o quê? Conhecer as principais características dos gêneros que são literários, beleza? Literários. Vamos lá.
Olha aqui mais uma vez, na composição do poema, o tom elegíaco e solene se manifesta em uma concepção de lirismo fundada na... Olha como fica bem mais fácil. Olha como fica bem mais fácil a questão. Deixa eu ver se o Elcio já entrou aqui. Acho que o professor Elcio ainda não entrou. Já já ele tá aqui conosco. Ou seja, olha o que ele está nos falando. Por que que esse poema tem um tom triste? Vamos lá, letra A. Contradição entre a vontade de espera pelo ser amado e o desejo de fuga. Vamos bem aqui. Ela sabe que ele morreu? Que ele morreu. Ela tem a consciência de que ele não vai mais voltar? Ela tem essa consciência. Então, existe essa contradição entre a vontade da espera e o desejo de fuga? Não, na realidade ela está assim, olha, ela está em prantos. Ela perdeu o significado da vida dela, por enquanto, né? Então, o que está acontecendo? Essa contradição, de forma alguma. O tom elegíaco é porque ela sabe da impossibilidade de ter o amado dela novamente. Letra B, expressão do desencanto diante da impossibilidade da realização amorosa. Opa, se ele não vai mais voltar, eu tenho essa consciência. Eu estou desencantado, como ela fala aqui, ó. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. Ou seja, a vida não tem mais significado, entendeu? Letra B, tá correta? Tá correta, mas vamos ver as outras. Letra C, associação de imagens díspares. Deixa eu ver aqui o chat. Ótimo, ótimo, Ana. Associação de imagens díspares indicativas da esperança no amor futuro. Não, ela não está falando do amor futuro, ela está falando do amor que, infelizmente, não vai se realizar. Letra D. Recusa a aceitação da impermanência do sentimento pela pessoa amada. Na realidade, não é essa recusa. Ela tá em desalento por não poder realizar essa conquista amorosa. E na letra E, consciência da inutilidade do amor. O amor é útil ou não na visão dela? Claro que é útil. Se não fosse útil, ela não estaria, digamos assim, meu namorado morreu no naufrágio, a vida que segue. Não, pelo contrário. O sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. Portanto, nosso gabarito, letra B, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Então, gabarito, letra D, tudo bem? Uma questão, não é nem que era uma questão bem difícil, viu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Vamos para a próxima. A próxima questão fala o quê? Sobre o poema, é correto afirmar que João Cabral de Melo Neto. Por que eu trouxe João Cabral de Melo Neto? Porque o João Cabral tem muitos poemas metalinguísticos. Vamos ver o que ele fala. Olha, catar feijão. Então, você já imagina aí uma atividade em que você está ali catando feijão, tirando as pedras, tirando os feijões que não são bons. O título do poema. Catar feijão se limita com escrever, ou seja, catar feijão tem uma relação muito próxima a escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha do papel. Ou seja, tu vai escrever aqui e tu vai colocar o feijão. Ele está fazendo uma comparação. Tu coloca o feijão na água e tu coloca as palavras no papel. E depois joga-se fora o que boiar. Ou seja, algumas coisas feijão aqui que não tá legal, feijão que tá podre, assim. E aqui olha, essa palavra aqui não é tão boa nesse contexto, não. Então, tu vai fazer o quê? Tira isso. Certo, toda palavra boiará no papel. Olha o que ele está falando. Toda palavra pode boiar, entendeu? Toda palavra você fica, rapaz, essa palavra não tá boa. Pois, água congelada, por chumbo seu verbo. Pois, para catar feijão, soprar nele e jogar fora o leve e seco, palho e eco. Ou seja, ele faz uma comparação, né? No caso, toda palavra ela pode boiar, mas no caso, no feijão, você coloca ele no ar e o que for muito leve sai. Ora, nesse catar feijão entra um risco. Opa, é importante você selecionar as palavras, mas tem um risco. Olha o risco que o João Cabral fala para a gente. O de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar o dente. Ou seja, você deixar uma palavra ali que estrague a leitura, tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, certo não,
Quando ao catar palavras, opa, lá no feijão uma pedrinha não é nada agradável, mas olha aqui, certo não? Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Opa, dá à frase seu grão mais vivo? Então quer dizer que a pedra na escrita, digamos assim, que é o creme de la creme, que é o que deixa a leitura legal, obstrui a leitura fluviante, flutual, ou seja, você está lendo, 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 aí do nada tem uma palavra estranha, meu Deus do céu, o que que essa palavra significa? A sua atenção, ou seja, você fica fixado naquilo, isca como um com o risco. Ou seja, o que está falando para a gente? A pedra no cenário de um feijão. Quem é que quer encontrar uma pedra no feijão? Ninguém. Agora, na leitura, essa pedra ele funciona como o quê? Como uma isca. Olha essa palavra aqui que o autor colocou. Então, um poema que é metalinguístico, beleza? Que fala a respeito do fazer poético comparando com a atividade de catar feijão. Ele fala o quê? Que uma palavra, às vezes rebuscada, ela pode sim servir para ornamentar, para deixar a leitura bem melhor. Quebra aquele ritmo fluviante, aquele ritmo muito rápido. Deixa eu ver se o Elcio entrou aqui, só para confirmar. Vamos lá. Próximo, vamos lá. Aí, sobre o poema, é correto afirmar que sua referência ao feijão é um exemplo do registro coloquial do autor, identificando com as práticas modernistas de Mário de Andrade e Oswald de Andrade em seus poemas piada. Vamos lá, esse poema aqui é um poema piada? Sim ou não? O que é o poema piada? Quando a gente estiver estudando modernismo, a gente vai ver direitinho que poema piada é um poema que traz uma sátira, e aqui esse poema necessariamente ele é o quê? É um poema metalinguístico que fala a respeito do próprio fazer poético. Então, não é poema piada, beleza? Então, letra A tá fora. Letra B. Há um exercício metalinguístico incomum nos poemas do autor. Olha, quem conhece bem João Cabral de Melo Neto sabe que ele gosta muito do exercício metalinguístico. Muitos dos seus poemas é a esse respeito. Então, letra B já ficou legal. Que prefere valorizar temáticas regionalistas em que sobressai o sertão pernambucano. É somente uma outra vertente do autor. Uma coisa não impede a outra. Letra C. Retoma a palavra pedra, frequentemente utilizada na obra do autor, associando-a com a palavra risco. Explorada primeiro como perigo, beleza? A pedra pode ser um perigo? Pode ser indigesta. Um problema depois como algo fascinante. Só que no final do poema ele fala o quê? Olha, uma pedra pode ser aquilo que vai pescar a atenção do teu leitor. Então, uma pedra pode ser interessante. Beleza? Deixa eu ver aqui. Cadê o processo? Chegou, Ronária? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Letra C. Beleza. A letra C está correta, tudo bem? Então, temos aqui letra C como nosso gabarito. Vamos só dar uma olhadinha aqui na letra D e na letra E. Letra D. A leitura fluviante flutual deve ser preservada através das pedras no ato de escrever, embora elas devam ser afastadas do feijão. É ao contrário, né? Ela fala o quê? Que as pedras, elas servem como uma fluidez ou como uma não fluidez? Ela serve como uma não fluidez. Ela para ali o leitor e faz com que aprisione ele na leitura. E no feijão elas realmente devem ser afastadas. Portanto, letra D não pode ser, beleza? Por quê? Porque pedra não combina com fluidez. No poema a gente viu isso. O grão imastigável no feijão é um elemento tão positivo quanto a pedra na frase. Olha, já começa... Aqui é o conhecimento de mundo, né? Onde é que um grão, uma pedra no feijão vai ser legal? Uma pedra que é indigesta. Portanto, realmente temos como gabarito letra C, beleza? Pessoal, deixa eu ver aqui. Cadê? Pronto, vocês têm aqui o acesso ao gabarito. Aí, como eu havia falado para vocês, a partir da próxima semana, assim que terminar a aula, eu envio uma pequena lista só para que vocês possam treinar aquilo que foi dito aqui na monitoria, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham extraído muitas coisas positivas. Muito obrigado pela participação de todos.
Cadê a tia Ronária? O professor está chegando, né, Ronária? Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. O pessoal que está no YouTube, esse daqui é o Caderno de Letras. Como vocês podem ter observado, aqui a gente não brinca de forma alguma. A gente pega as melhores questões, a gente vai fragmentá-las e fazer com que vocês entendam. Se não entendeu, a gente volta 1000 vezes. Valeu, Vinícius. Pois, pessoal, o professor deve estar chegando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma excelente noite para vocês. E semana que vem estamos juntos novamente, tudo bem? Beleza? Pois, tchau, tchau.